Nesta escola em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a turma do primeiro ano do ensino fundamental está aprendendo a identificar as letras do alfabeto e seus usos na construção de palavras. É uma atividade de escrita espontânea, que depois será trabalhada mais a fundo pela professora Késia. Ela é uma das profissionais capacitadas dentro do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Nós aprendemos numa forma tradicional e, de repente, tudo mudou. Mudou e é para melhor, porque a gente tem que ler o mundo e não só as fragmentações. A primeira coisa que muda é o nosso olhar. Primeiro que a gente não pode rotular a criança se sabe ou se não sabe. A gente começa a discutir, a perguntar, a desafiar, e a partir do que ela vai falando, a gente vai tendo um resultado e vai trabalhando. De acordo com o Ministério da Educação, até a presente data, todos os estados e municípios do país participam do pacto, levando a um total de 313 mil professores alfabetizadores e mais de 15 mil orientadores de estudo participantes. Já o investimento de recursos nos anos de 2013 e 2014 chega a 1,7 bilhões de reais. Nívia é orientadora de estudos no município de Niterói e reconhece melhorias geradas pelo pacto. A gente vê a resposta do curso nas salas de aula, no material produzido pelas professoras na sala de aula. A questão da literatura na sala de aula veio muito forte com o PENAIC. Os livros, o acervo que foi enviado para a escola, eles estão frequentes dentro da sala de aula, têm sido usados. Quanto mais acesso as crianças têm aos livros de histórias, às histórias contadas pelas professoras, lidas pelas professoras, mais fácil fica o processo de alfabetização. A professora orientadora sempre colocava: vocês precisam desafiar essa criança. Não, então assim, o processo de avaliação mudou completamente, porque se antes a gente fazia uma avaliação que era por resultado, colocou a resposta correta, acertou, colocou a resposta errada, errou. Não, agora a gente está aprendendo que é um processo. E nesse processo a gente trabalha com a criação de hipóteses. A partir da resposta do aluno, a gente vai tendo o conteúdo que a gente vai trabalhar na próxima aula. É muito legal, meu pai se mudou muito, aí eu nunca tive tempo para me aprender a ler. Aí agora eu estou aqui e estou quase aprendendo a ler. O que você acha que você vai fazer quando estiver já escrevendo e lendo perfeitamente? Vou mandar um monte de cartinha para minha avó. Juliana faz parte de um grupo de crianças com atraso escolar. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, revelam que em 2013, 4 em cada 100 crianças do primeiro ano do ensino fundamental em escolas públicas estavam com 2 anos ou mais de defasagem no aprendizado. Com o passar dos anos, esses índices aumentam. No terceiro ano, por exemplo, 18 em cada 100 crianças estão com atraso escolar. Já os resultados da última avaliação brasileira do final do ciclo de alfabetização, realizada em 2012, mostram que menos da metade dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental apresentaram proficiência adequada em leitura. Apenas 30,1% foram proficientes em escrita e 33,3% em matemática. Essa prova serviu de parâmetro para a criação da Avaliação Nacional da Alfabetização, que será aplicada em todas as escolas do país no final deste ano. Eu acredito que a criança se alfabetiza, independente de ter vindo da educação infantil, por causa da nossa capacidade de aprender por conta do mundo que a gente vive, que é um mundo letrado. A gente tem contato com a escrita e com a leitura. Mas a educação infantil, ela traz um significado para a criança. Cada criança tem esse direito de aprendizagem, de estar na sala de aula e direito a aprender determinados assuntos, determinados conteúdos. Aqui no Rio de Janeiro, a UFRJ é a instituição responsável por capacitar os professores envolvidos no Pacto pela Alfabetização. E nós viemos até aqui para conversar com esses professores e gestores da educação. Vamos lá? A conversa envolveu a coordenadora-geral do Pacto no estado do Rio, a secretária municipal de Educação de Paraíba do Sul e uma articuladora local. Há uma percepção nova também desse professor com relação ao aluno em sala de aula? Por conta desse planejamento coletivo, ele muda a forma de agir dentro de sala de aula? Não adianta trabalhar sozinho, ele tem que estar compartilhando com o colega esse conhecimento e também por causa da ideia do ciclo, né? O professor hoje é professor do primeiro ano, mas o do terceiro tem que saber o que ele está trabalhando, né? O olhar do professor é completamente a todo momento. Ele não vai dar uma aula e parar e depois vai verificar aquilo que ele deu.
Então, ele desenvolve uma atividade, mas aquele olhar ele tem que estar, né, em conta dos alunos, pontuando, sinalizando para ele voltar àquela atividade ou não. O que tem havido de mudanças desde 2013 com a implementação do pacto com relação a esse material utilizado para o planejamento e também na própria concepção dos conteúdos que ele vai trabalhar? O material do pacto ele foi elaborado por um grupo que já havia participado do programa anterior, foi o Proletramento. Então, esse grupo ele já havia participado de alguns debates sobre as temáticas que estão sendo desenvolvidas no pacto. Foram desenvolvidas várias atividades que foram importantes, como a valorização da literatura infantil dentro do pacto, a questão da própria sequência didática, como foi dito, né, a recuperação dos conceitos de letramento, mas com debates bem aprofundados sobre isso com os professores. Um professor de matemática, no caso, ele vai trabalhar com uma perspectiva muito ligada à ideia de resolução de problemas e com uma matemática que não se resume apenas na questão das 4 operações, só como fazer continhas ou resolver probleminhas. A coisa também fica mais aprofundada. Ao invés de nós termos os resultados bimestrais, nós temos esse olhar muito próximo no dia a dia, através dos pedagogos, dos diretores e dos professores em sala de aula, trabalhando com materiais práticos, com as sequências didáticas, com a contação de história. Então, a gente percebe que essa avaliação, ao invés de ficar relegada a uma data bimestral, ela está sendo feita diariamente pelos professores.